Ok, vamos começar agora com o segundo vídeo. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o módulo de ciências, mas mais no sentido do funcionamento do módulo. Quais são as aulas que vamos ter, qual é a avaliação, como vão ser as aulas à distância. Neste segundo vídeo também vou fazer ainda uma introdução ao módulo, mas aqui já não é propriamente uma introdução geral, mas sim uma introdução aos conteúdos que nós vamos trabalhar. Então vamos começar. Em primeiro lugar, quero dar uma informação que me esqueci de dar no vídeo anterior, que são os meus contactos. Okay? Portanto, tem aqui em primeiro lugar o meu endereço de e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser escrever-me um e-mail. Uma segunda maneira de vocês me contactarem é durante as próprias sessões Zoom que nós vamos ter. Pode ser no início ou no fim da aula em que realmente temos a câmara ligada e estamos a conversar, ou pode ser naquela parte do meio da aula em que vocês estão a ler, fazer as atividades e o Zoom vai ficar ligado durante esse tempo da aula, sem som e sem vídeo, mas vocês podem utilizar o chat, ou o bate-papo do Zoom para fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham e aí eu respondo imediatamente. Existe ainda uma terceira possibilidade que é o fórum de mensagens no próprio Moodle. Okay? E vocês, quando entram no Moodle, eu acho que vocês sabem isso, mas para quem não sabe, tem aqui em cima um botão com este ícone para mensagens. Aqui estão algumas mensagens que eu recebi de alunos meus. E vocês podem facilmente escrever uma mensagem para mim e isso chega à minha caixa de e-mail e então facilmente também num dia ou no dia seguinte, normalmente eu respondo sempre às questões dos alunos. Pronto. Então vamos agora realmente fazer a introdução aos conteúdos do nosso módulo. O que é, em primeiro lugar, ciência? O que significa a palavra ciência? E esta definição muito simples que nós estamos aqui a ver, eu tirei de um dicionário chamado Priberam, que eu penso que muitos de vocês conhecem. Em primeiro lugar, temos aqui a informação de que a palavra ciência do português vem de uma palavra do latim, ciência, que significa conhecimento ou saber. E também temos aqui informação gramatical que nos diz que ciência é um substantivo, um nome feminino. E agora o principal significado desta palavra, então em português, ciência é um conjunto de conhecimentos. E que tipo de conhecimentos? Bom, são conhecimentos fundados sobre princípios certos. Portanto, temos aqui já uma primeira noção do que é a ciência. É conhecimento, ou um conjunto de conhecimento, e esse conhecimento está relacionado, está fundado sobre princípios certos. Na verdade, quando se fala em ciência, podemos estar a falar de três coisas diferentes. Assim, num sentido muito geral, a ciência é o conhecimento que o ser humano tem sobre o mundo. Okay. Isso é ciência, ou conhecimento científico. Quando se fala de ciência, também se fala, no fundo, de a maneira como esse conhecimento é construído ou obtido. Então, a ciência, ou o método científico, é uma maneira de obter conhecimento baseado na observação, portanto, baseado na observação e muitas vezes também na experimentação. Por isso é que, quando nós pensamos na imagem de um cientista, muitas vezes até associamos a um trabalho que é feito no laboratório. Porque
pessoas que têm uma roupa branca, que têm uns óculos especiais, luvas. Portanto, isso é um trabalho de experimentação. E esse trabalho é ainda feito de acordo com princípios objetivos e muitas vezes mesuráveis. Objetivos quer dizer que não é a minha opinião pessoal, nem a opinião pessoal da outra pessoa, mas são critérios objetivos que são iguais para todos. Mesuráveis quer dizer que nós podemos medir. Okay? Portanto, a maneira de eu medir este resultado tem de ser igual à maneira de outra pessoa ao meu lado também poder medir o resultado. Então, quando utilizamos esse tipo de método, em que todas as pessoas, no fundo, podem obter o mesmo resultado, então é porque estamos a praticar o método científico. E quando falamos em ciência, também falamos neste método científico. Por fim, a palavra ciência também está relacionado com as várias áreas específicas em que se pratica este método científico. Portanto, ciência, na verdade, é um chapéu, é um termo muito abrangente, e lá dentro temos áreas de conhecimento ou áreas científicas mais específicas. Há muitas áreas. E, aliás, até há muitas maneiras de organizar essas áreas. Okay? Não há uma maneira única de organizar ou categorizar as áreas científicas. Mas é comum falar-se, por exemplo, nas ciências exatas, como a matemática, por exemplo, as ciências sociais, como a história, e as ciências biológicas, como, por exemplo, a biologia. Uma primeira tarefa que vos vou pedir é procurem, por favor, uma definição de ciência num dicionário, numa enciclopédia, num site, num bom site da internet e transcrevam essa definição. Não se esqueçam de identificar onde foram buscar essa informação. Também vos vou pedir para verem este vídeo introdutório, bastante simples e curto, sobre o que é a ciência. O vídeo está em português do Brasil, mas eu acho que se consegue compreender bem. E também preparei uma atividade sobre este vídeo. Vocês então vão ver o vídeo com atenção e depois vão tentar ordenar as frases desse vídeo. Depois de fazerem a atividade, podem continuar e aqui já estamos a falar sobre as ciências naturais, porque é esse o foco do nosso módulo. O que são as ciências naturais? Bom, no fundo são todas as disciplinas ou áreas científicas que estudam a natureza. A natureza, às vezes quando falamos de natureza, é as árvores, as plantas, sim, mas também aqui os seres vivos que existem dentro da natureza, como os animais, as plantas e também as próprias estruturas terrestres. Portanto, as montanhas, as pedras, tudo isso faz parte da natureza. Como isto, na verdade, ciências naturais é um aglomerado, é um conjunto de áreas científicas, podíamos ver mais especificamente que áreas tem lá dentro. A biologia, a física, a química, a geologia e a astronomia são alguns exemplos. Não são necessariamente as únicas áreas, mas são algumas das principais áreas. Falta-nos agora dar ainda mais um passo. Já sabemos o que é ciência, já sabemos o que são as ciências naturais. Falta-nos agora saber o que é o discurso das ciências naturais. Porquê? Porque nós neste módulo não vamos propriamente estudar ciência. Vamos ver textos científicos, mas não vamos propriamente estudar
conteúdos da ciência. O que nós queremos estudar neste módulo é a linguagem que é utilizada para fazer ciência, para comunicar ciência, para ensinar ciência. E eu escolhi para este módulo, sobretudo, exemplos de textos que são utilizados na escola aqui em Portugal, que são utilizados desde o 5º ano até o 9º ano, numa disciplina que se chama Ciências Naturais. Escolhi esta situação, este contexto, porque assim os textos vão ser também mais fáceis de vocês compreenderem enquanto aprendentes do português como língua estrangeira. Então, o que nós temos que perceber agora é, quando digo que o discurso é toda a linguagem que é utilizada para comunicar sobre a ciência, isto inclui linguagem verbal, quando utilizamos o português, o chinês, o inglês para falar sobre ciência, mas também inclui linguagem visual, imagens, e também inclui linguagem multimodal, em que nós combinamos informação verbal com informação visual. Aliás, tenho aqui alguns exemplos, e vocês também têm no vosso livro, de elementos visuais e multimodais que são muito frequentes ou muito comuns nos textos científicos. Usam-se muitas vezes fotografias, também se usam muitas vezes esquemas, que são desenhos que mostram, por exemplo, como é o ser humano lá dentro. Aqui vemos até um esófago cortado ao meio, portanto é um exemplo de um esquema. Aqui também temos um exemplo à esquerda de tabelas. As tabelas também são frequentes nos textos científicos. E ainda temos aqui um exemplo de 4 gráficos, que também é um tipo de texto multimodal utilizado nos textos científicos. Multimodal porque esta curva, por exemplo, é uma informação visual. Mas depois temos aqui também palavras escritas que na verdade constituem informação verbal. Portanto, a informação verbal e a informação visual, quando estão juntas, formam um texto multimodal. Pronto. Termina aqui a nossa primeira aula de introdução ao discurso das ciências naturais. Vimos o que é ciência, vimos o que são as ciências naturais e vimos o que é que se entende por discurso das ciências naturais. Sabendo que esse discurso pode ser verbal, visual ou multimodal. Embora, nas nossas aulas, vamos olhar sobretudo para o discurso verbal, para textos que utilizam a língua portuguesa para falar sobre ciências. Então, o que vocês agora têm de fazer é, além de ver este vídeo, fazer os trabalhos que estão aqui indicados, ler com atenção também o guião da aula, tem lá muita informação, okay? E depois de fazer as atividades, entregá-las no Moodle. Devem entregar no local correto, onde diz aula 1. Devem entregar, por favor, num documento Word, e dentro desse documento Word devem estar todas as atividades. Neste caso têm 2. A definição de ciência e ordenar a informação do vídeo. Não se esqueçam também de identificar o vosso nome, chinês e português, no documento Word. Podem fazer no título ou dentro do próprio documento. E não se esqueçam, quando estão a entregar o trabalho no Moodle, de no fim clicar no botão que diz submeter. Ok. Desejo-vos boas leituras e bom trabalho. Até à próxima.